Olá, irmãos, olá, amigos, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo, fortalecimento e crescimento espiritual. Nós vamos meditar hoje na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vamos meditar nessa passagem, meus irmãos. Nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus paciente. Deus é paciente, meu irmão. Deus não é como o ser humano que vive irritado, estressado, agitado. Não, Deus, Ele é paciente, é longânimo. Deus é benigno. O Senhor Jesus, Ele disse: Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus por isso. Deus é paciente conosco. Ele, meu irmão, Ele insiste conosco. Meu irmão, Deus tem o maior prazer de ensinar você uma vez, ensinar duas, ensinar três, ensinar quatro, ensinar cinco, ensinar todas as vezes que você precisar. Deus é paciente, meu irmão. Deus é manso, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é bom. Glória a Deus por isso. Não estou aqui querendo dizer, meu irmão, que o ser humano, que nós podemos insistir no pecado tanto que quisermos, que lá na frente Deus vai perdoar e vai dar tudo certo. Não é isso. Deus sabe a medida de conhecimento de cada um. Deus sabe a capacidade de cada um. E Deus é justo. Deus é justo. Então entenda, se você está na rebeldia, cuidado, o juízo de Deus pode vir sobre você e não vai ter mais esperança. Mas se você, meu irmão, está perseverando, se você ainda não entende muitas coisas de Deus, Deus é paciente com você, Deus é paciente conosco, Deus é paciente, mas ao mesmo tempo também Ele é justo. Então não abuse da paciência de Deus, porque tem gente que já não está mais desfrutando da paciência. Ele está entrando num ambiente de rebeldia, e contra o rebelde vem juízo, vem justiça de Deus. Precisamos estar atentos a isso. E Deus também Ele é o Deus de toda consolação. Meus irmãos, muitas aflições nós enfrentaremos neste mundo, muitas situações adversas, situações complicadas, nós enfrentamos situações complicadas. Mas nós precisamos entender que Deus estará conosco em todo o tempo para nos consolar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos direcionar. E fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados acima daquilo que podemos suportar. Mas em toda situação, Ele nos concederá o escape, para que possamos ali suportar e permanecer fiel na presença do Senhor, adorando o Senhor. Então esse Deus de paciência, esse Deus de toda consolação, Ele nos concede o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos, o ser humano precisa, a humanidade precisa desenvolver essa unidade no pensamento, essa unidade de pensamento segundo Cristo Jesus. Infelizmente, muitas vezes nós nos ajuntamos, mas cada um tem o seu próprio pensamento. Meus irmãos, não vai adiantar ajuntar pessoas e cada um ter
um pensamento próprio. Nós precisamos nos unir, nos ajuntar para ter uma mesma maneira de pensar. E a maneira de pensar, meu irmão, não é a maneira de um líder religioso. A maneira de pensar não é a maneira de uma religião. Não é a maneira de pensar de um político. Não é a maneira de pensar de um famoso, de um artista da televisão. Não é a maneira de pensar de um jogador de futebol. A maneira de pensar, meu irmão, é a maneira de pensar segundo Jesus Cristo. E a maneira que Jesus pensa é a maneira de ser humilde, é a maneira de ser servo, é a maneira de andar em santidade, é a maneira, meu irmão, de conhecer Deus Pai. A maneira de pensar de Jesus é a maneira de conhecer e obedecer Deus Pai, ouvir e obedecer o Deus Pai, o Deus Criador do universo. Essa é a maneira de pensar segundo Cristo Jesus. Infelizmente, nós vemos aí, até mesmo dentro das igrejas, pessoas que se reúnem, mas cada um tem a sua maneira de pensar. Não, nós precisamos pensar como Cristo Jesus pensava. E o Senhor Jesus, ele dizia o seguinte: eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço eu ouço do Pai. Então a maneira de pensar de Jesus é passar tempo com Deus, para ouvir a Deus. A maneira de pensar de Jesus é: eu vou entregar a minha vida para glorificar o Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. E diz mais, versículo 6, para que vocês unânimes, a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo, meu irmão, da humanidade é esse. O objetivo da humanidade é glorificar a Deus Pai, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus Pai. Que venhamos amar uns aos outros, que venhamos acolher uns aos outros e que venhamos conduzir uns aos outros a maneira de pensar segundo Cristo Jesus. Meu querido, guarda essa palavra no seu coração, que haja sobre nós os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.